Olá, mulher querida! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cure a Menina, Desperte a Mulher, que não é apenas um podcast, na verdade é um projeto de imersão presencial, imersão online, estamos escrevendo um livro e aqui estamos hoje encerrando essa primeira temporada de podcast que foi incrível, maravilhosa. Temos lá muitos episódios gravados no canal para você. E hoje temos aqui a Verônica, a alegria de receber quem? Uhul, Alessandra Emerick! Essa mulher amada, gente poderosa, abençoada, né? Psicóloga, obrigada. Terapeuta familiar, especialista em finanças. E hoje, mulherada, a gente vai aprender um tema, né, bem desafiador aqui. Desafiador, era essa palavra que eu ia falar. Finanças, vamos lá. Ainda mais para nós mulheres, né? É um grande Aperta desafio. o cinto, então, aí, ó. Aperta o cinto que a gente vai decolar com a Lei Emerick, falando de vida financeira e emoções. Isso, vida financeira e emoções, porque está diretamente ligado uma à outra, né? A forma como nós lidamos com dinheiro, ele é 100% emocional. É a principal porta de como nós lidamos com dinheiro. E já que nós, mulheres, somos tão emocionais, emocionadas também, é por isso que a gente tem esse rótulo e esse estigma, né, de que a mulher gasta demais, a mulher é compulsiva, a mulher, exatamente por isso. Porque é uma emoção aflorada por conta das nossas histórias. É verdade. Muito bom. E falando nisso, né, como é que a sua história ajudou a você se tornar, né, uma autoridade em finanças, nessa área? A dor sempre traz a gente para aprender como sair dela, né? Então, ninguém nasceu para viver na dor, ninguém gosta de viver na dor, a dor cansa, a dor desfuncionaliza. E eu vim de uma família, de um casamento dos meus pais, em que meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade, né? Meus pais nordestinos, eu nasci no Rio de Janeiro, eles se conheceram aqui e durante um período nós fomos morar em Recife, em Maceió também. Meu pai era alagoano, minha mãe pernambucana. E na separação, porque enquanto meus pais eram casados, só meu pai trabalhava, né? E minha mãe ficava full time cuidando de mim. E quando meus pais separaram, minha mãe decide voltar para o Rio de Janeiro, porque a família dela já morava aqui. Então ela vem e é com uma proposta de começar, não era nem recomeçar a vida, era começar a vida, né? Numa época que ela teve que estudar para terminar os seus estudos, para poder fazer concurso público, passou. Uau. E aí toda a trajetória dela iniciou uma mãe solo, né? Numa época, eu tenho 55 anos, então na década de 70, com muita dificuldade, uma mulher separada, sozinha, criando uma filha, né? Com várias limitações. Minha avó foi uma rede de apoio, minha avó materna ficou comigo. E aí começou essa trajetória financeira, de tudo aquilo que foi construído, que eu vi, uma mulher aguerrida, uma mulher que sabia lidar muito bem com dinheiro, que tinha uma ambição de ter uma vida boa, de ter uma vida próspera. Então eu lembro da minha mãe sempre falando palavras positivas, né, que a mulher nasceu para crescer, para ser grande. Olha que lindo. Algumas palavras disfuncionais, né, nunca dependa de homem, tenha seu trabalho. Que tinha a ver com a dor dela, né? Que tinha a ver com a dor dela, mas na verdade essa palavra disfuncional traz uma funcionalidade no sentido de você acreditar que sim, você enquanto casada, enquanto tendo seu marido, você não precisa tirar o lugar dele de sacerdote, de provedor, né? Mas você também pode ser essa mulher de provérbios, né? Que trabalha, que cuida da casa, que também ganha dinheiro e sabe fazer dinheiro. Então, só que na separação dos meus pais, o que a minha emoção me trouxe? A minha emoção me trouxe um vazio paterno, né? Um vazio do homem que trazia segurança. Eu vi muitas vezes minha mãe trabalhar até tarde, chegar do trabalho muito tarde, cansada, e ter que preparar todas as coisas no dia seguinte. Então, esses flashes sobre finanças foram marcando a minha vida. E em um dado momento da vida,
eu fui em busca, de forma inconsciente, dessa figura paterna. E a minha figura paterna, quem era? Era um cara bom vivant. Ele não era como a minha mãe, uma mulher próspera que ganhava o seu dinheiro, fazia dinheiro, guardava e multiplicava. Eu sempre vi minha mãe fazendo isso. Meu pai não. Meu pai era aquele cara, para que guardar dinheiro? Dinheiro é para você gastar, para você viver, para você curtir a vida. E qual foi a forma de eu trazer esse pai? Foi construindo em mim, trazendo a principal característica dele, irresponsabilidade financeira. Então, na minha fase adulta, eu sofri a dor de ser uma jovem adulta totalmente irresponsável financeiramente. E aí começou toda a minha trajetória de dor, até chegar ao ponto de quebrar esse muro. Ou seja, a dor do seu pai se tornou a sua dor e isso te aproximou dele, né? Sim, exatamente. Era um viés de aproximação. Sim, porque era a característica principal dele. Como que as pessoas poderiam dizer para mim que eu era parecida com esse homem? Sim. Sendo irresponsável exatamente como ele. E eu lembro várias vezes a minha mãe, eu já na fase adulta trabalhando, ela falava, minha filha, você é igual ao seu pai. Aí você, que bom! Exatamente. Então, ainda que seja pela dor. Exato. Só que essa disfuncionalidade trouxe muitas sequelas ruins, muitas dores, né? Até o momento em que eu tive que despertar em mim, né? Me despedir dessa criança que vivia ali tentando resgatar essa paternidade. E aí trazendo uma nova roupagem, né? Decidindo copiar a funcionalidade dessa mãe, né? E também outros aspectos do pai, não necessariamente esse, né? Não necessariamente. Porque daí você pode escolher, vão Sim. ter virtudes ali, né? Sim, uma das virtudes do meu pai, o meu pai era um cara muito simpático, meu pai era um cara muito alegre, eu tenho essa característica muito forte. É verdade. Meu pai era muito toque e eu tenho tudo isso dele, né? Então eu fui construindo essa imagem, Alessandra, desse lado bom dele, né? Muito que todo bom. mundo sempre gostava muito também. Que é bem mais positivo. Que é né? bem mais positivo, funcional, né? E aqui eu acho que cabe então falar um pouquinho sobre consciente e inconsciente para as pessoas. Muito bom. Porque acaba que a gente subdimensiona a importância do nosso inconsciente na nossa vida adulta, né? E a gente também às vezes tem um pouco de dificuldade em entender isso. O que é esse inconsciente? E hoje eu né, estudando e caminhando, vejo o quanto isso está correlacionado com a criança interior, né? O tanto de mensagens, crenças que estão ali nesse compartimento do inconsciente. Sim. E guiando a nossa vida diária, nossas decisões. Fala um pouco sobre isso, Helena. Então, assim, até quando a gente estuda sobre neurociência, né, a gente observa o seguinte. A consciência, ela é diferente do cognitivo, né? Porque a consciência é quando você traz uma realidade sobre aquele escuro que acontecia, que você fazia e você não sabia por que você fazia. Porque imagina, se nós trabalhássemos o tempo inteiro só na nossa consciência, a gente só fazia coisa certa, né? Exato. A gente só acertaria, porque a gente sabe que é certo. Mas Ninguém a gente fumaria, né? Porque tá lá no maço de cigarro que mata. Exatamente. Ninguém beberia refrigerante, porque todo mundo sabe que é cancerígeno. Exatamente. Só que não é bem assim. Exatamente. Então, por que a consciência ela é diferente do cognitivo? Porque o cognitivo, ele tange o teu aprendizado. Você pode, na sua consciência, saber que aquilo não é certo. Você pode saber na sua consciência o que tange o dinheiro, que você não pode gastar mais do que você ganha. Né? Mas o seu cognitivo precisa aprender isso. E o que é a inconsciência? Por que a inconsciência te leva? Porque imagina que nós somos um cilindro, né? E as nossas experiências, elas vão fazendo essas, não lacunas, mas ela vai contrapondo uma outra. Então, as experiências que você tem na sua fase de construção de caráter, elas vão gerando esse inconsciente que lá na frente vai te estimulando a viver somente aquilo. Então, o inconsciente, como diz a neurociência, ele te leva a 90% dos seus comportamentos, né? Por isso que a gente tem que trazer sempre à memória, à consciência, peraí, por que eu faço isso? É quando o teu cognitivo precisa entrar. Quando a minha consciência falou, por que eu ganho o que eu ganho, faço dinheiro e gasto absurdamente e vivo endividada?
Eu estou trazendo uma pergunta para minha consciência. E o que o meu cognitivo vai me levar? Eu vou aprender sobre dinheiro. Eu vou estudar sobre o assunto. Eu vou entender a minha história. Por que esse inconsciente me leva para esse lugar? E isso é importante a gente sempre pautar sobre todos os aspectos da nossa vida, porque muitas pessoas se sentem culpadas, muitas mulheres se sentem culpadas por não serem boas administradoras financeiras, mas elas precisam entender que existe um pano de fundo que as levam para esse lugar. Sim. E esse pano de fundo precisa ser descoberto na sua inconsciência, para trazer a consciência e trabalhar a sua cognição. De que forma? Estudando, conhecendo, lendo livros, fazendo curso, vendo vídeo, o que puder. Assistindo o podcast dessas mulheres maravilhosas. Sim, eu gosto de pensar que o inconsciente é aquilo que está automatizado dentro de mim. Exato. É igual quando você desce para dirigir, né? Quando eu pego o carro para dirigir, eu dirijo há tantos anos que aquilo está extremamente automatizado dentro de mim. Nem sempre eu estou ali prestando atenção em cada movimento que eu estou fazendo, mas eu estou indo porque aquilo está automatizado. Exato. É um hábito. Então, aquilo ali se tornou tão natural que eu não tenho mais nem... Às vezes eu nem percebo que eu estou fazendo aquilo. Sim. Né? E é óbvio que a gente precisa também dessa automatização. O cérebro não automatiza à toa. Sim. Porque também imagina a gente aprender tudo todos os dias de uma maneira nova. Automatizar o gasto uma de forma de energia disso é aprendizado. gigantesco. Sim, sim. Então, mas aí o que eu preciso fazer? Olhar para essa fase da infância que é onde eu aprendi muito, né, pelo convívio com os meus pais, pelos modelos, pelos padrões, né, como você falou aqui, e colocar luz naquilo que ficou automatizado pelo que eu via e experimentava naquele ambiente. Sim. E trazer a consciência para então agora escolher de que maneira eu vou viver, né? Sair do piloto automático. Sim, porque essa primeira infância, né, do 0 aos 5, do 0 aos 6 anos, ela, na verdade, no que fala do construto, né, do que a gente vai construir na nossa inconsciência, nos nossos valores, tal, ela é extremamente importante. Sim. Né? Então, a gente não pode negligenciar, porque muito do que nós somos hoje está construído dentro dessa criança. E essa criança, ela nunca vai lançar fora de dentro de nós essa história. Né? Essa história, ela vai permanecer. Então, a gente vai, na fase adulta, negociar com essa criança, né? Falar, olha, pode ir agora, tá tudo bem, né? Agora você vai construir uma história como adulta. Tem outras maneiras de se conectar com o papai, né? Exato. Tem outras formas de pertencer, não precisa ser perpetuando a dor dele, o padrão disfuncional dele. E isso vai virando crenças, né? Então, esse inconsciente vai virando crenças que vão gerando comportamentos, pensamentos, e aí vai nisso que você falou. Acaba que muitas coisas acabam virando a tua verdade. Exato. Por isso que as pessoas falam assim, eu nasci assim, sou assim, não vejo como mudar. Síndrome de Gabriela está repreendido. Em nome disso. E tem também as lealdades invisíveis, né, que a gente carrega. Exato. Então, essas crenças, elas vão gerando essas lealdades, porque tudo que eu fiz na minha vida financeira, enquanto disfuncional, nada mais era do que lealdade ao amor, ao amor da minha vida, né? Daquele homem que foi embora e que me deixou. Então, por lealdade, em lealdade a ele, eu fiz essa cópia. Eu falei, olha como é que eu sou igual a você. Tá vendo como eu sou tão tua filha? Tá vendo como eu te amo Olha tanto? pra mim. Olha pra mim. Eu sou muito igual a você. Não adiantava, né? Não. Olhar. Não, nunca. Olhou. E interessante, a gente construiu uma história bacana, eu e meu pai, depois que eu quebrei essa crença disfuncional da minha vida. Quando eu quebrei essa crença disfuncional da minha vida, a gente teve uma conectividade diferente, mais madura, sabe? Mais real, de aceitação, né? De eu olhar para ele. Ele morreu dessa forma. Ele morreu... Ele não mudou, né? Não, quem mudou mas foi você. exato, mas eu olhei para ele e falei, eu te amo apesar de, né? Então, isso aqui eu acho que é essa descoberta, sabe, desse inconsciente, e aí você vai lá e você vai transformar esse inconsciente disfuncional que te leva para caminhos muito que viraram crenças limitantes. Então, é quando você quebra e você é livre, né? Você é livre para amar, para respeitar a história do outro, para honrar, exatamente. Exatamente. É uma outra história, né? Uma Sim. história mais inteira. Né? Mais assim, de amor mesmo, sem esperar nada em troca. Sim, Você me deu sim. o que eu podia dar, eu fico com o que eu escolho ficar também agora, porque agora eu tenho a consciência. Isso. Posso escolher.
Isso, né? E isso. eu escolho um novo lugar. Sim. E aí a relação muda. E você sabe que uma das quebras assim que eu tive foi num dia que eu tive essa direção. Eu falei, Deus, eu quero ser como a minha mãe. Eu quero ser próspera como ela. Foi ali que eu identifiquei a diferença entre você ser próspero e rico. Porque a minha mãe foi a pessoa mais próspera que eu conhecia, mesmo sendo uma funcionária pública. Né? Eu conheço pessoas que ganham mais de 100 mil reais e têm dívidas de 5 milhões, né? Então, e a minha mãe, eu nunca vi a minha mãe endividada, eu nunca vi minha mãe pagando conta atrasada, né? E todas as vezes, quando a minha família tinha qualquer situação, era minha mãe quem ia lá aliviar a dor dos meus familiares, porque ela tinha sempre dinheiro guardado, ela, sabe? E eu falei, Deus, eu quero isso. Uhum. Eu quero isso. essa, exatamente. Foi quando eu me ajoelhei na frente dela e pedi para que ela realmente liberasse sobre mim aquela unção, aquela verdade, né? Aquela consciência de prosperidade. E ali ela fez uma liberação e naquele momento eu tive um romper. E ali eu comecei a crescer, a estudar sobre finanças e entender esse processo emocional. Muito bom. Você falou ali de repetir o padrão do seu pai, né? Sim. De gastar mais do que ganhava, né? De Sim. usar o dinheiro de uma maneira irresponsável. Sim. Mas tem outros perfis, né, de comportamento que vão sinalizar questões emocionais em relação ao dinheiro aprendidas, né, nessa história familiar. Quais são? Dá exemplos aqui para essa mulher se identificar. Por exemplo, crença de escassez, né? A crença de escassez, muitas vezes, as pessoas pensam que é não ter dinheiro. Tem pessoas que trabalham, guardam e não usufruem desse dinheiro, né? Não usufruem com alegria, com leveza. Não sabem o que eu costumo dizer, pulverizar na roda do dinheiro o que você recebe, o que você ganha, o que você sabe fazer. Então, isso também é denotado uma crença de escassez. Isso é uma disfuncionalidade financeira. Sabe? Pessoas têm tanto medo de voltar para aquele lugar da falta que quando tem, não consegue fazer uma viagem, comprar uma roupa legal, fazer uma festinha para o filho, sabe? Comprar, sei lá, um carro melhor, né? Melhorar de vida dentro de um equilíbrio financeiro. Sim. Então, esse também é um padrão, não é só um padrão de consumo exagerado, né? Sim. Então, o padrão da crença de escassez é um padrão muito comum também, que se estabelece, né? Outro, crença de não merecimento. A pessoa que estuda, faz curso e não sabe fazer dinheiro com toda aquela bagagem de conhecimento que tem. Não acredita no seu potencial, né? Tem medo, tem aquelas vozes que vão dizendo, quem é você? Você veio lá da favela, como é que você vai querer ser alguém na vida, estudar, ter um ofício, trabalhar nesse ofício? Então, quando você tem, né, você não merece, quando essa voz ela fala muito do você não merece, você também gera uma disfuncionalidade financeira, né? Essa emoção te leva, eu não posso. Eu não sei fazer. Eu vou ficar aqui nesse trabalhinho aqui mesmo, né? Eu não vou progredir. Né? Nada contra, porque cada um realmente pode ser próspero dentro do seu ofício, vivendo de acordo com o que ganha, vivendo de acordo com como estabelece a sua administração. Mas é quando você se impede de evoluir, de crescer, porque existe uma voz dentro de você que diz para você que você não pode, que você não é merecedora, que você não consegue. Então é aquela pirâmide do indivíduo, né? Que nós somos, porque nós somos, nós fazemos, e porque nós fazemos, nós merecemos, nós conquistamos. Então o merecimento, principalmente no meio cristão e tudo, né? É um tabu muitas vezes. É verdade. Né? Porque as pessoas falam assim, mas vai falar de dinheiro, mas vai falar dinheiro e Deus, e eu vou até fazer um parêntese, se vocês me derem permissão. Hoje eu lendo uma palavra, né, estava vendo exatamente isso, quando Josué vai avançando em ganhar as terras, né, Deus no zelo financeiro, Deus falou assim, olha, destruam tudo desses povos, nada, porque tudo é maldição que eles têm, mas vão guardando o ouro, a prata e depositando na minha arca. Porque
a riqueza, as coisas que o dinheiro, né? Isso é um bem divino. Sim, sabe? Que a gente... A palavra de Deus diz que a riqueza é um dom de Deus, né? Não é todo mundo que vai ficar rico, mas a prosperidade é algo que persegue todas as pessoas que têm um selo divino sobre a sua vida. Então, a gente, como mulher, eu acho fantástico quando a própria Bíblia fala muito de Provérbios 31, o zelo que aquela mulher tinha, do cuidado sobre todas as coisas, sobre os seus bens, sobre as coisas que ela fazia. O senso de capacidade daquela mulher é algo que, sabe, que me deixa fascinada, porque ela tinha muita convicção de quem ela era, da capacidade dela. Fico imaginando que os pais dessa mulher eram aquele, vai filha, você pode tudo. Então hoje quando eu vou avançando... Ela tinha permissão, né? Ela tinha permissão. Hoje quando eu vou avançando nos estudos, no curso, não sei o que, numa formação, eu lembro da voz daquela mulher, da minha mãe, que dizia, você pode tudo. Quer fazer isso? Faz, você pode. Né? Então, é esse senso de capacidade. Então, essas crenças limitam muitas vezes as pessoas, a gente fala aqui para mulheres, né, de avançar. Então, assim, olhe para dentro de você, observa onde você, né, tem algo que te limite. Por que eu não acredito que eu posso fazer isso? Por que eu não acredito que eu posso fazer uma faculdade e trabalhar com isso? Por que eu não posso fazer uma formação em terapia e ser terapeuta? E ter uma vida digna e ganhar dinheiro e fazer e ajudar pessoas, né? Acoplar uma coisa a outra, né? Então, essas crenças, elas também são limitantes, de escassez, de falta de merecimento. Para alguns nunca é suficiente, né? Isso. Tem isso também. Para alguns nunca é suficiente, que também é uma voz, né, limitante de crença de escassez. Porque você nunca tem o suficiente, está sempre faltando. Então, isso está dentro também dessa esfera da crença de escassez. E que tem a ver com identidade também, né? Total. Porque se eu não tenho uma identidade bem forjada em Cristo, em quem eu sou, eu vou achar que aquilo que eu tenho me representa e define o meu valor, né? E aí nunca será suficiente mesmo. Nunca. Não, e o dinheiro, gente, é um dos maiores fatores que geram poder. Poder nas construções familiares, poder na vida, sabe? Poder na sua personalidade, poder no que você é, porque hoje a sociedade, você é o que você tem, né? Sociedade vitrine, né? Exato. E uma sociedade que o poder está no dinheiro. E nas construções familiares, o dinheiro também gera um poder muito grande. Aquele homem que é né, tem homens disfuncionais que falam, eu sou o dono do dinheiro, então... Eu que mando. Eu que mando. Então, aquela mulher está sempre ali, pedindo um dinheiro, Então, esse domínio também tem de mães também sobre seus filhos, né? Então, o dinheiro, tudo que o dinheiro faz, muitas vezes, na nossa construção enquanto criança, por isso que muitas vezes as crianças vão absorvendo a forma da família lidar com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro gera domínio e poder. Né? Então, o dinheiro é muito forte na nossa construção. A gente precisa olhar para isso, né? Para o nosso comportamento financeiro, porque isso é uma parte fundamental da nossa vida. E como é que a gente faz esse caminho, né, terapêutico, para fazer as pazes com o dinheiro? Faz a carta. Faz a carta, é fundamental. Mas eu acho que, assim, primeiro passo é você identificar aonde essa questão financeira te dói. É porque você não consegue fazer o dinheiro que você tem certeza, que você sabe que você pode fazer? É porque você gostaria de ter uma vida melhor e ali você não sai daquele lugar? É porque você não sabe guardar? Então, um dos princípios que eu sempre falo nos cursos que eu dou é o seguinte: quanto você se paga quando você recebe o seu dinheiro? E a grande maioria das pessoas fala para mim, mas eu já recebo o dinheiro. E receber o dinheiro não é se pagar. Então, você vê como é que o vínculo emocional, ele é muito frio, né? Ele é muito sem entendimento. Então, quando eu falo assim, olha, quando você recebe, quem é cristão dá o seu dízimo, dá a sua oferta, alçado, ok, né? Tem os seus compromissos e os seus princípios, que, aliás,
hoje, dentro dos estudos financeiros, até quem não é cristão ensina sobre isso. Se você for vir assim, pessoas que vão ensinar sobre princípios de finanças, todos eles vão falar que um dos princípios básicos para você ser próspero é ser abençoador. Ter esse senso de contribuição, né? Ter esse senso de contribuição, porque por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? Porque, de fato, isso traz para você aquilo que a gente chama de cedo, né? Que são os 4 elementos de hormônios que nos geram prazer: serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Em todos esses hormônios, essa geração de hormônio que a gente pode fazer através dos comportamentos, está o abençoar. Você ajudar, você fazer um projeto social. Então, isso é um princípio, não é só um princípio dado à igreja, mas é um princípio... É um efeito fisiológico que a gente tem. Fisiológico, Né? A alegria de você tirar alguém, de você aliviar uma pessoa. É um prazer, né? Nossa, gente, você tirar uma pessoa de um sufoco, não é alimentar a disfuncionalidade administrativa de alguém. Não é salvar. Não é salvar. É contribuir. Perfeito. Então, é importante você ter esse princípio. E aí, quando eu pergunto, as pessoas, não, eu não me pago. Então, tem o princípio de você se pagar, tirar 10%. O princípio de você ter uma parte para você usufruir, de você ter o prazer de você fazer o que você quiser. Então, eu sempre eu começo trabalhando, assim, às vezes com os meus alunos, né, esse princípio de você guardar 10% para você, de você guardar 5% numa outra continha, porque aí quando você estiver no shopping, e aí você quer comprar uma blusinha, você quer tomar um cafezinho, vai ser daqueles 5%, que não vai onerar do seu valor, que você recebe dos seus custos, não vai tirar da sua reserva pessoal. Então, a gente vai aprendendo a pulverizar essa roda do dinheiro. Você tem que investir para os seus sonhos e é possível. Isso não é, gente, isso é que é importante. Isso não é apenas uma habilidade de quem é rico, apenas uma habilidade de quem ganha 20, 30, 40, 50, seja lá quanto você acha que é muito dinheiro. Não é. Não. Isso é uma questão emocional que passa pelo pensamento, entra no comportamento e vai virando uma crença. E aquilo vai virando automatizar isso, né? Exato. Vamos trabalhar agora para automatizar o que é bom. Dá trabalho, né? Tem que ter insistência, hábito. Mas uma hora isso gira de uma maneira mais natural, né? Mas no que tange a emoção, a gente precisa identificar de onde vem a nossa disfuncionalidade, fazer essas devidas despedidas, né? Se despedir desse padrão de comportamento disfuncional, escrever carta, sabe? Quantas cartas eu escrevi pro meu pai? Pai, desisto de ser como você. Quantas cartas pro dinheiro? O dinheiro é uma energia, né? Ele é um fator energético na nossa vida. Então, falar pro dinheiro, seja bem-vindo, eu vou cuidar de você com zelo. Ele não pode ser um Deus. E quando é que ele vira um Deus? Quando você tem medo dele. Você tem medo de ganhar, você tem medo de perder, ele medo vira de até gastar. Então, medo de gastar. Muitas pessoas gastam, mas assim, com a sensação de que vai faltar. Total. De que vai acontecer alguma coisa. O medo de dar um passo. Muito medo. E a culpa? Quando vai comprar, a pessoa tá ali, juntou aquele dinheiro. Eu vou comprar aquele vestido que eu fiquei apaixonada. Quando compra, mas esse sensação vestido... de que errei. Era só um vestido. Era só um vestido. E agora, se faltar... Exato. Já vivi isso 200 mil vezes. Será que eu me curei? Né? Eu já sei que eu era consumista, agora eu comprei um vestido. Será que eu me curei? Então, encontrar esse equilíbrio é difícil, mas é possível. É possível. Você falou, né? Tratar o dinheiro bem. Esses dias eu com a minha filha, porque hoje em dia, né, as crianças não estão vendo dinheiro. Tem outra coisa também, né? Para lidar com dinheiro. Como é que lida com dinheiro? Que é uma coisa que eu não vejo. Fica muito subjetivo. E é muito assim, né? Faz um Pix. Então, faz um Pix. Mas tá onde esse Pix? Virtual, né? É só fazer um Pix. Antigamente, o nosso era com cartão de crédito. Mãe, passa no cartão. 10 vezes. Não, na minha época de criança e jovem, nem tinha cartão de crédito. Era cheque. Mas eu digo, poderoso chegou checão. uma hora depois que a gente já ficava, né, mãe? Passa aí.
Parece que brota, né? Que brota. Só que é engraçado que eu fui falar assim pra minha filha. Filha, trata bem o seu dinheiro. Esse dinheiro na carteira aí não tá bom, não. Aí ela, mãe, é só um dinheiro. Eu falei, não é só um dinheiro. Você tem que tratar ele bem. Então ele tá amassado. O dinheiro não se amassa. Eu falei, eu aprendi isso. Com a Leberi. Eu falei, dinheiro não se amassa, meu amor. Aí ela, cuida dele. Aquele olhinho que vira assim. Ai, que minha mãe tá ficando chata. Chata. Aí eu falei, vamos lá. Te ensinar a... Aí ela foi e fez. Eu falei, agora sim. Agora você tá tratando ele bem. E aí, se você trata ele bem, ele vai também voltar pra você, minha filha. É a lógica. Eu falei, tem que tratar bem. Aí ela ficou assim, né? Porque assim, eles não têm visto dinheiro. E o importante é a gente sempre levar o valor, né? É quando eu falo, por exemplo, para pessoas que vendem serviço, que vendem alguma coisa ou algum produto, eu sempre falo o seguinte, existe uma diferença entre você precificar e você dar valor ao que você está precificando. Então, é sempre o contrário. Primeiro você valoriza o produto. Qual o valor que tem esse copo para você? E aí você vai mensurar esse valor para que você vá precificá-lo. Então, o dinheiro, ele precisa ter essa conotação do valor. Qual é o valor do dinheiro? Ele não é um Deus, ele não é o poder da sua vida, mas você precisa ter zelo, né? Quando a gente estuda sobre prosperidade, à luz do início da etimologia da palavra, né? No hebraico, por exemplo, você vai ver que ele vai ter vários significados importantes. Sabe? Sossego, alegria, descanso, amor, paz, shalom. Dentro da palavra shalom, a prosperidade está inserida. Então, como a gente vive, né, num mundo tão desordenado nesse sentido, a gente foi aprendendo de forma automática que precisa ter dinheiro para viver, para sobreviver, e que não sei o que. Então, todo mundo correndo atrás disso, né? Mas quando você olha sob uma perspectiva, no início de tudo, como os judeus sempre olharam, né, a questão da prosperidade, tudo, você olha sobre uma outra ótica, né, de você valorizar. Não, filho, olha, dá valor ao dinheiro, porque esse dinheiro aqui, ele vai pagar um bom curso para você, ele vai te dar uma alegria, né? Você vai comprar uma coisa que você está sonhando comprar, né? Esse daqui nos dá boa comida, né? Nos dá condições de saúde. Depois que a gente passa por um processo de doença, que você, né, tem a oportunidade de comprar o remédio, de ir a bons médicos e tudo, você começa a ver o valor. O que está por detrás disso, né? O que financia tudo isso? Então, é valorizar, não endeusar. Não endeusar. Né? Não, porque você não pode colocar o dinheiro no trono da sua vida. Não. Senão virou mamão. Não, exato. Né? Mas ele faz parte de uma prateleira que você precisa estar ali cuidando. Ele ocupa um espaço. Ele tem um espaço. Até porque no devido, né, e no momento oportuno, você vai usá-lo. Sim. Ele vai ter que estar ali. Sim. E assim, então, a gente realmente, assim, quem provê absolutamente todas as coisas é Deus, né? Ele é o provedor de todas as coisas, porque ele que nos dá saúde para trabalhar e absolutamente tudo. Mas ter o respeito sobre aquilo que ele criou e sobre aquilo que ele demanda para você como bênção, isso a gente... Respeito, eu acho essa palavra muito Exato, boa. Então você respeitar. Aquela velha frase que as pessoas falam, dinheiro não leva desaforo para casa, é uma verdade. Né? Então, a gente tem que cuidar com zelo. Assim como a gente tem que cuidar de outras coisas importantes na nossa vida também. Exato. É um fator da vida humana, é uma realidade. Agora a questão é onde a gente coloca isso. E eu acho que é bom a gente desvendar aqui essa questão do dízimo, né? Porque muita gente tem resistência com isso, né, Lea? Muito. E isso fica num lugar assim muito pejorativo no inconsciente de muita gente. E eu vejo o dízimo como um profundo carinho de Deus por nós, assim. Porque exatamente porque o dinheiro tem esse potencial de ocupar o trono do nosso coração, ele já coloca um antídoto. Acho isso muito lindo. Eu também. Um antídoto para a gente poder estar sempre lembrando, né? Olha só, da onde vem e devolvendo para honrar
reconhecendo isso. Sim. E isso nos ajuda a colocar esse dinheiro na prateleira certa, né? E com gratidão, né? Porque eu acredito muito que a coisa de você... A gratidão, ela precede a multiplicação, sabe? Isso foi uma frase que o Espírito Santo me deu, assim, um dia. E eu levo isso para minha vida. Porque o dízimo, ele também tem um aspecto de você dizer, né, quando você dá com gratidão e com alegria e com obediência e com reverência, você está dizendo isso para o mundo espiritual e para você, para sua emoção também, o quanto você reconhece quem é o dono, quem te dá. Exatamente. Quem te fornece, sabe? Tudo protege é dele, tudo. Exato. Sai do lugar de medo. Exato. Né? Porque o dinheiro, ele tem 4 pilares, né? O primeiro pilar do dinheiro é o espiritual, né? O segundo pilar é o emocional, o terceiro é o conhecimento e o quarto é a sabedoria. Então, o espiritual, por quê? Porque é Deus quem te concede a bênção da prosperidade, a bênção da riqueza. E aí, quando você reconhece isso através do dízimo, que foi iniciou como uma forma de reconhecimento, né? O primeiro dízimo intitulado foi de Abraão. Então, e ele ali estava reconhecendo o senhorio daquele sumo sacerdote, né? Então, quando isso iniciou, esse projeto do dízimo, foi uma forma de amor. Exato. Foi uma forma de dizer obrigado, porque eu venci essa guerra. Quem sou eu? Eu não tenho essa capacidade de vencer uma guerra, né? Mas eu venci uma batalha. Porque tem alguém maior, né? Exato. Então, o dízimo foi a forma do reconhecimento. Lá na frente, ele vem com uma ordenança, né? Porque a obediência é uma forma de amar. Sim. Né? Então, e quando vai para a emoção, são as nossas histórias. De que maneira a minha história me levou para uma funcionalidade financeira e uma disfuncionalidade. Então, eu tenho que fazer essa leitura emocional. Como eu lido com o dinheiro. Sem culpa. Entendendo que o seu dinheiro, a forma como você lida, vem da sua história. Sim. E você foi criando isso dentro de você e isso foi gerando crenças. Conhecimento. Se você tem um problema financeiro, se você quer crescer, você tem que aprender. É o cognitivo. Então, você tem que comprar livro, você tem que ver podcast, você tem que ver curso. Foi assim que eu fiz. Mudar a sua mentalidade, né, a respeito daquilo. E aí, a sabedoria ali... Quando você já está munida de todos esses aspectos, você ali vai colocar em prática tudo que você aprendeu e tudo que você transformou. Então, a gente precisa ser sábio nesse momento. Porque sabedoria é experimentar, não é só saber. Né? É a manifestação, exatamente. É a manifestação de tudo que você viveu até aqui. Então, é forte isso. Eu fiz a mentoria da Lê do dinheiro e foi fantástico para mim, Lê. Foi muito rico. Isso é uma fonte que jorra nesse sentido. É muito lindo de ver. Nessa terra. E é sobre... exato. E é sobre uma experiência tão autêntica que você tem com isso, né? Eu amo isso, como Deus nos permite ter experiências profundas e a partir desse lugar nós vamos nos tornar ali agora uma fonte, né, para abençoar outras vidas. Porque a verdade impacta, a verdade vende, né? Liberta, tem coerência, vende, né? Tem não coerência. É discurso barato. Sim, então, se você for vender um serviço, né, na internet, que hoje, né, todo mundo vende, tudo, a internet é uma ferramenta importante, eu acho que você precisa vender a sua verdade, sabe? A pessoa é nutricionista, a pessoa é, sei lá, ela precisa vender, peraí, eu sou nutricionista, você dá valor, como é que você se alimenta, de que forma você está se alimentando, não é? De que forma você lida com isso, com reestômago na sua vida. Então, se aquela pessoa está vendendo a verdade dela, o que ela vive, é óbvio que aquilo para você vai ser um estímulo para você aprender, né? Então, eu costumo dizer assim, tanto na mentoria quanto nos cursos, eu não vendo uma fórmula mágica para ficar rico. Porque tem um monte de gente que quer a fórmula mágica. Né? Então, tipo assim, olha e fala assim, peraí, deixa eu ver o carro da Alessandra, deixa eu ver onde ela mora, deixa eu ver se ela, né? E não é isso. Eu vendo o princípio, né? Eu ensino, eu entrego o princípio da prosperidade que traz paz, né? Que é o que eu tenho hoje. Eu não sou próspera somente no meu casamento, como mãe, na minha profissão.
Eu sou próspera financeiramente, porque eu pago as minhas contas em dia, eu tenho a minha reserva, eu separo aquilo que eu quero. Quando vocês me virem lá no shopping tomando um cafezinho, tô lá com os meus 5%, sabe? Presentear os meus amigos. Eu sou uma mulher abençoadora, eu amo o projeto de missões, então há muitos anos eu sou essa pessoa que, sabe, financio missões pelo mundo. Então, tudo isso eu fui, e muita coisa eu ainda continuo aprendendo. Sim. Né? E aquela história de vez em quando tenta me puxar. Claro. E aí, né? E aí a gente vai negociando essas questões. E vai seguindo em frente. Fazendo as pazes. Bom, a gente perguntaria o que muda na sua vida financeira quando você faz as pazes com o dinheiro. Acho que é isso, né? É isso. É exatamente isso que você acabou de falar. Não é sobre ter uma conta agora lotada de dinheiro. Isso aqui não é riqueza. Não, mas é a paz que você... É a paz, sabe? a permissão. A permissão. Alegria, e assim, a os falta... compromissos em dia. Sim. A possibilidade Saber de dizer não. realizações. Saber dizer não. Porque outra coisa importante, quando você se torna uma pessoa abençoadora, quando você entende esse princípio, muitas pessoas também se aproveitam, querem se aproveitar de você. Então, às vezes, você saber dizer não também para aqueles sanguessugas que vão chegando perto de você, para algumas, sabe? Até porque se você deixar muito esse comportamento aflorar, você vai criando pessoas parasitas, né? Que também não vão crescer. Exatamente. Mas você saber dizer não, muitas vezes, para desejos, né? Para prazeres imediatos que podem te gerar lá na frente um problema maior, um conflito maior. E eu acho que quando a gente entra nesse equilíbrio, né, de você ter paz, de você deitar, eu estava vendo todas essas notícias que estão acontecendo, esses escândalos e tal. E aí eu vendo aquela pessoa, né, indo lá, sendo preso, um cara que era outro dia milionário, e eu pensando assim, pra quê? Pra quê, meu Deus? E eu deitada na minha cama, deliciosamente, com meu, em paz, sabe? Em paz me deito, em paz me levanto. Então, isso não tem preço. Não que todos os ricos todos não são corruptos, gente, não é isso. Mas é que, pra quê? Correr atrás, né? Desse dinheiro que te gera poder, que te gera fascínio, em que todas as pessoas estão ali, ave você, né? Mas quando você tem esse controle, quando você tem esse shalom, que é essa prosperidade, né? Você tem paz. Você tem paz. E isso não tem preço, tem valor. Eu me lembrei de um versículo que eu não sei o endereço, mas diz: a bênção do Senhor te faz prosperar e não traz nenhuma dor. Não sei se é Eclesiastes ou Provérbios, eu tenho até ele num dos cursos. E é isso, ele não causa dor. Não causa. Tem paz. Tem paz, tem porque, leveza. exato, ele vem abençoado, ele vem multiplicado. É tão interessante quando Jesus pega aquele cesto, né, com tão pouco alimento para uma multidão de pessoas, e ele primeiro falou assim: Senhor, Pai, graças te dou. E quando ele desce, aquilo está multiplicado. Se a gente fizer uma analogia com o princípio do dízimo e da oferta, é isso. Quando você entrega aquele cesto, quando você devolve o seu dízimo, quando você consagra os seus 90%, e quando você abençoa, quando você dá a oferta na igreja, oferta para missões, ofertando na vida de uma pessoa, quando aquilo desce, o cesto vem multiplicado. E aí, ao passo que você vai ali pagando as suas contas, parece que os zeros vão esticando. Você tem R$1.000, mas Deus faz virar 10 mil. É verdade. Né? Então, isso é um princípio espiritual que a gente não vê, mas que ele existe. Né? Então, quando você começa a trabalhar esse pilar, você vê coisas incríveis acontecendo, sabe? Amém. Então, é lindo demais. É muito. E o que Deus pode fazer por nós, né? Assim, não que o dízimo vai ser uma moeda de troca, mas quando você está na presença dele, sendo fiel e obediente, o Senhor, quando penso na minha história, meu Deus. Sim. Eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje. Sim. Eu não poderia mensurar, imaginar. E eu sei que ainda é apenas o começo do que ele tem para mim. Mas é muito mais do que só uma realização profissional. É realmente essa percepção de que
meu Deus, eu tenho paz, eu vivo uma vida de paz, eu vivo uma vida próspera, eu gero frutos, eu não poderia imaginar isso. Isso é fruto plenitude. de aliança. Exatamente. De aliança, eu entreguei Exato. a minha vida inteiramente para ele. O Fernando sempre fala isso. O dízimo não é 10%, é 100%. Porque isso você aí. entrega no altar 10, mas os outros 90, tudo que eu faço é para Sim. ele, é por ele, é para Sim. ele, é pelos princípios dele. Sim. Então é tudo que eu sou. E interessante porque quando a gente fala sobre dízimo, a gente está falando sobre outras coisas também da nossa vida. E assim, por exemplo, né, o seu primeiro. Qual é o seu primeiro do dia, né? Muitas vezes, primícia, né? isso, muitas vezes a gente levanta da cama e aí a primeira coisa é falar, eu tenho que fazer não sei o quê, o café, botar as crianças para a escola e parará. Mas quando você dá esse dízimo, você senta na cama, você respira, você fala, Pai, obrigada por mais um dia que o Senhor me dá. Hoje será o melhor dia da minha vida até aqui. Senhor vai consagrando e ali você já levanta da cama, você já vai orando, você já dá o seu primeiro para ele. Então, o dinheiro está dentro disso tudo. Né? Desse primeiro beijo, primeiro bom dia, né? Eu lembro que quando eu li aquele livro Bom Dia Espírito Santo, né? Me impactou tanto, né? Porque é isso, bom dia Espírito Santo, sabe? Teu dia. E olha que coisa interessante, a neurociência diz que os 3 primeiros minutos do seu pensamento, ele vai levar 95% de todo o seu dia. Dos resultados. Dos resultados. Então, quando você libera bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus, bom dia, papai, te amo e aquela coisa toda, o que você está trazendo, né, desse cedo, da serotonina, da endorfina, da dopamina, da ocitocina, de bem-estar para você? Então, hoje a neurociência, ela comprova absolutamente tudo que a Bíblia fala em Salmos, que fala em Provérbios, que fala em Eclesiastes, né? E tem gente que quer colocar a ciência rivalizando com a espiritualidade. Tá aqui, Isso, quando é uma coisa tudo. congruente, né? Porque a ciência vai descobrindo o que já é. O que o Senhor criou. Tem cientista maior do que o nosso assim. Deus Todo-Poderoso? É como aquele livro, né? Jesus é o maior psicólogo. Exato! E não é, gente? Não é? Não, Que gente, grandes quando a gente... perguntas ele vai Não é? Pois é, alinhamento de planetas, os planetas, a Terra, o ser humano. É fantástico, não tem nenhum cientista maior que ele. Criou a cebola. Né? Você pode criar uma cebola? Não pode, você pode fazer. Com todas aquelas camadas. Não pode, e um meu cheirinho amor. bem peculiar. Eu particularmente gosto. Eu também. Agora, Ale, assim, pra gente também já ir caminhando pro fim, né? Sim. Que dicas práticas você pode dar para quem está nos assistindo, né? Essas mulheres maravilhosas que vão chegar até aqui e ter a oportunidade, o privilégio de te ouvir. Sim. Para poder lidar melhor com o dinheiro, né? Primeira coisa, identifique a sua dor financeira. Não faz dinheiro, não consegue guardar, tudo que ganha perde, gasta, você não consegue, você não sabe para onde vai o seu dinheiro, isso é uma dor muito recorrente. Primeira coisa, identifique a sua dor. Coloca lá no papel. A minha dor é porque eu ganho pouco. A minha dor é porque eu não consigo guardar dinheiro. A minha dor é porque nunca tem para mim, sei lá. Então você vai botar lá no papel. Segundo passo, quando você identifica essa dor, você vai olhar para a sua história familiar. E aí você vai falar assim, quem era assim? Meu pai era assim. Como é que era o meu pai em relação ao dinheiro? Como é que era a minha mãe? O que eu ouvia em casa? O que eu via? Muitas crianças veem a vida inteira a mãe chorar porque não tem dinheiro para comprar alguma coisa para o filho. Então viu o dinheiro como dor, como sofrimento, como... Imagina, então isso já gerou uma crença. Então é importante você visualizar como era o dinheiro à mesa da família. Vocês falavam sobre isso? Provavelmente não. Coisas pouquíssimas ou quase ninguém que conversava sobre dinheiro, né? Minha mãe pegava lá a agendinha dela. Olha, minha filha, como é que eu faço? Bota aqui, aluguel, não sei o quê, antes de comprar o apartamento. Né? Então, organização. Minha mãe era extremamente organizada e eu aprendi a ser organizada. Então, segundo passo, identificar de onde vem a sua dor, da sua história.
Tudo inicia na sua história. Terceiro passo. Você precisa entender se você cumpre princípios. E os princípios, eles não são somente dízimos e ofertas, mas a mordomia financeira, né? Então, servo bom e fiel, né? Porque foste fiel pouco, te colocarei no mundo. Então, a mordomia, que é a boa administração, o zelo financeiro, é um princípio importante. Então, você pode falar assim, mas eu dou o dízimo, eu sou dizimista, mesmo assim. Então, aí a gente vai ver a disfuncionalidade que está na sua história, na sua emoção ou na sua mordomia. A partir daí, você vai começar a fazer passos práticos. Recebeu, guarda uma parte. Alessandra, mas eu estou devendo o cheque especial. Alessandra, mas eu estou devendo o cartão. Para que a gente quebre um paradigma emocional, eu preciso quebrar com comportamento. Então, é comportamental. A quebra, ela é comportamental. Então, eu vou lá, guardo, a pessoa ganha R$1.000. Ela vai lá dar seu dízimo, se for dizimista, né? Tá. Quanto que você... eu não consigo guardar 100. Guarda 50. Eu sempre digo o seguinte, o melhor é de 3 dígitos para frente. A partir de 3 dígitos. Não consegue guardar R$100? Guarda 50. Você precisa... A sua mente, o seu cérebro precisa ver que você está guardando. Opa, eu consigo. No mês seguinte, você guardou 50. Opa, já tenho 100. Olha o que você está construindo. Você está empilhando por cima daquelas dores, né? Fatores que são funcionais. Pô, bacana, estou conseguindo. E bota um nome nessa caixinha. Eu boto meu pagamento. Exatamente. Já sei que tem dinheiro, eu posso gastar como eu quiser. Isso, guarde para você. Meu pagamento, é meu. Isso, isso aí. Reserva pessoal, geralmente, eu sempre indico 10% do que você ganha, sua reserva pessoal. 5% para você fazer o que você quiser. Chegar na rua, quem quer dinheiro? Fazer, sabe? Dá para os menininhos que jogam bola, o que você quiser. Tudo em canetinha. Gastei tudo em canetinha. Gosto. Papelaria? Adoro uma papelaria. Caderninho, não sei o quê. Vai lá no meu escritório, um monte de caderninho. Mas com os meus 5%. Não onerou meu custo fixo, né? Seja um abençoador. Seja um abençoador. Você vai quebrar grilhões no mundo espiritual, no mundo emocional. Seja um abençoador. Estude sobre dinheiro. Então, faça essas práticas. Escreva uma carta de despedida quando você identificar. É o meu pai, minha mãe, eu copio essa história, eu faço. Se despeça. Diga que você se sente muito. Você gostaria que essa pessoa fosse próspera, mas que por algum motivo, porque ela também teve algumas histórias, ela não conseguiu, mas que agora, a partir de agora, você, por amor a ela, se for seu pai, sua mãe, sua avó, por amor a você, mãe, por amor a você, pai, que me deu a vida, por amor a você, mãe, que investiu na minha educação, eu vou além. Amém. Eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou, né? Então, eu costumo dizer que os filhos são a evolução dos pais. Eu hoje conquistei coisas que minha mãe não conquistou. Fiz 2 faculdades, estudei, minha mãe não foi para esse lugar. Você é o sucesso da sua mãe. Eu sou o sucesso da minha mãe. E meu filho está sendo meu sucesso. E olha que coisa interessante. Meu filho ficou a vida inteira dizendo que ia fazer biologia, zoologia. O que meu filho faz? De economia. Né? Muito bom. Então, faça isso e escreva uma carta para o dinheiro. Peça perdão ao dinheiro. O dinheiro é uma energia. Peça perdão ao dinheiro. Fala, olha, me perdoa, porque eu não fui zelosa com você, mas agora eu vou te tratar com zelo. Agora eu vou te tratar com carinho. Agora eu vou te tratar com respeito. Uau! Pelo amor de Deus, para tudo. Escreveu tudo aí, porque é só pedrada. Aproveita a caderneta da papelaria. Seja bem-vindo, fala, seja bem-vindo, dinheiro. Eu vou cuidar de você com zelo. O quanto outra coisa, isso. se precisar, faça outra carta. Isso! Eu já fiz umas 250 cartas. Eu ainda tenho que continuar fazendo. Tá tudo bem, tá, mulher? Eu te abraço. Sim! Eu te abraço. E quando cometer alguma coisa, não se culpe. Vai lá, ó.
dinheiro, me perdoa. Isso. Deus, me perdoa. Eu cometi esse erro, mas vou voltar e tal. E é isso. Tentativa, erro e acerto. Tentativa, erro. Até automatizar. Até automatizar. Até andar de bicicleta, que nunca esquece. Glória, até depois do fim. Muito bom, Ale. Que coisa linda ter você, escutar você. Você é um ouro na terra. Ai, Muito amo obrigada. vocês. Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre bom, muito bom. Eu sei o que é viver essa dor. E eu fui muito abençoada por muitas pessoas que, de forma assim, deliberadamente, né, falaram sobre dicas na internet de graça, no YouTube. Então, quando eu não tinha como pagar o curso daquele cara, daquela, não sei, eu ia pra internet, né? E de forma muito generosa, muitas pessoas dando dicas. E então eu sou muito grata a essas pessoas também que me ajudaram, né, a chegar e que continuam me ajudando, porque eu continuo aprendendo, continuo evoluindo em tantas outras coisas, né? Porque enquanto a gente não vai para a eternidade com o nosso amor, né, com o nosso Jesus, enquanto isso na terra, a gente vive aquilo que Deus nos prometeu viver aqui também. Amém. Né? Estamos nos tomando nossos posse disso. Tomando posse dos nossos territórios. Amém. Cada um tem a sua terra. Oh, glória. Yes, Oh, yes. glória. Que coisa rica. Vem cá, vamos orar, porque no início a gente não orou, vamos mas agora sair a gente vai orar selando isso. Ui, vambora. Bora selar. Selar, Então será. vamos lá, Ale, pode orar. Pode orar. Amém, Pai. Eu quero te agradecer, nós te agradecemos, Pai, Amém, Jesus. pelo privilégio de estarmos juntos na tua santa presença. Pai, obrigada porque um dia o Senhor nos escolheu, E nós somos tão gratas disso, Pai. Obrigada porque Tu és um Pai de amor. O Senhor reestrutura rotas, o Senhor conserta aquilo que está disfuncional. O Senhor transforma a maldição em bênção. O Senhor abre o nosso entendimento e de forma tão cautelosa e amorosa, o Senhor nos dá todos os dias o Teu Santo Espírito que nos direciona, que nos traz a clareza daquilo que nós precisamos fazer. Pai, aqui tem mulheres que estão ouvindo nesse momento, que estão chorando, que estão em lágrimas, que estão passando por dificuldades financeiras, que perderam suas dignidades. Não só mulheres, mas muitos homens também. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, reestruturar a vida dessas pessoas, que através do Teu Santo Espírito o Senhor possa ensiná-las a terem zelo por aquilo que é também um zelo para o Senhor. O Senhor ama a prosperidade, porque o Senhor é um Deus próspero. No céu não há escassez. O Senhor não tem escassez. As ruas do céu são ruas de ouro. O Teu trono é feito de pedras preciosas, Senhor, do ouro puro. Ah, Pai, nos dá sabedoria, porque a sabedoria é maior e melhor do que qualquer riqueza. Que venha, Senhor, tempos novos, que venham ciclos novos, que essas mulheres possam romper limites. Oh Deus, vem curar as meninas que ainda estão chorando nas suas cadeiras, esperando os seus salvadores, que elas possam encontrar o verdadeiro, justo e fiel Salvador, aquele que prospera não só financeiramente, mas em todas as áreas da vida. Ah, Deus, que esse ano de 2026 seja um ano de romper, que seja como nós estamos vivendo um ano de refrigério, Pai, mas que seja um ano de arrependimento, onde nós vamos deixar as nossas bagagens pesadas e reiniciar, Pai, um tempo de prosperidade, de paz, de shalom na Tua presença. Nos ensina a sermos fiéis, nos ensina, Senhor, a sermos obedientes, nos ensina, Senhor, a sermos felizes em cumprir aquilo que o Senhor requer de nós como proteção, porque Tu és um Pai que nos ama e nos protege. Muito obrigada por essa oportunidade. Abençoa cada mulher que está aqui. E eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que aonde chegar o som da nossa voz, será casa abençoada. Amém, em nome toda de Jesus. Toda crença de escassez, toda crença limitante está sendo quebrada Agora, no mundo em nome de espiritual, Jesus. no mundo emocional. Agora, em nome de Jesus. E eu declaro, ser
próspera. Amém. A partir de agora, em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Receba. Recebe. Em casa, aproveita para compartilhar com outras mulheres, né? Que precisam Amém. ouvir isso. Envia esse ouro. Foi abençoada. Amém. Então, ó, abençoa também. Né? Isso, abençoa. Curte, compartilha, tá bom? E obrigada. E importante, gente, você passar a ser inscrita no canal. Ah, é verdade. Para você ser comunicada quando a gente for trazendo novas pérolas como essa. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Gente. Um beijo. Hoje estamos com a Lê encerrando a primeira temporada. Ai, que lindo! 10º episódio do Cúria. Fechando esse ciclo lindo. Parabéns, vocês são maravilhosas, inspiradoras. Eu amo vocês. Amém, querida. Muito obrigada. Beijo.